Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Neste momento, onde quer que você esteja, eu o convido a respirar fundo, a fechar as portas para o barulho do mundo lá fora e a abrir as portas do seu coração para a presença daquele que é a nossa paz. Sinta como se um manto, tecido com fios de misericórdia e amor, fosse colocado sobre os seus ombros e sobre cada pessoa da sua casa. Imagine um selo de proteção divina, invisível aos olhos humanos, mas poderoso e inquebrável, sendo colocado sobre a sua porta, sobre o seu lar, declarando que este território pertence ao Senhor. Que este seja um tempo sagrado, um oásis para a sua alma, um encontro profundo com o coração de Deus, que é o nosso Pai. Agora, juntos, em um só espírito e em uma só fé, vamos nos posicionar no lugar que nos foi dado pela vitória de Cristo na cruz. Nós nos levantamos não em nossa própria força, mas na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos opomos a todo plano do inimigo contra a sua família. Nós declaramos que a sua casa não é um campo de batalha para a discórdia, mas um jardim regado pela paz de Deus. Pelo poder que reside no sangue de Jesus, nós begai e pulverizamos toda palavra de maldição lançada contra a sua linhagem, toda herança de divórcio, de contenda, de vício e de miséria. Nós fatam toda a fortaleza de amargura, de falta de perdão e de ressentimento que tenha se erguido entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós cancelamos todo decreto de orfandade e rebelião sobre a mente e o coração dos seus filhos. Nós ralém que todo espírito de confusão, medo e ansiedade que tem roubado o sono e a alegria do seu lar se retire agora. Nós não o toleramos, não negociamos com ele, nós o expulsamos em nome de Jesus. E no lugar que ele ocupava, nós combou o senhorio de Cristo, a harmonia do Espírito Santo, o amor que une, a sabedoria que edifica e a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Cobrimos o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, cada ente querido, com o sangue do Cordeiro, e declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Após estabelecermos esta muralha de proteção pela fé, vamos acalmar o nosso coração para ouvir uma história. Não é apenas uma história, mas um retrato do coração de Deus para com cada um de nós e para com as nossas famílias. É a história que Jesus contou, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a história que conhecemos como a do filho pródigo, mas que talvez devesse ser chamada a história do pai que nunca desiste de amar. Imagine a cena. Um pai, um homem de posses, com 2 filhos. O mais novo, impaciente e cheio de si, chega diante dele e faz o pedido mais doloroso que um filho poderia fazer. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Em essência, ele estava dizendo: Pai, para mim você já está morto. Eu não quero mais esperar. Eu quero o que é meu e quero viver a minha vida longe daqui, longe das suas regras, longe do seu cuidado. Imagine a dor silenciosa no coração daquele pai. Ele poderia ter recusado, poderia ter repreendido, mas por um amor que não conseguimos entender completamente, ele consente. Ele divide os seus bens
e vê o seu filho amado virar as costas, com os bolsos cheios e o coração vazio de gratidão, partindo para uma terra distante. E lá, longe dos olhos do pai, o filho desperdiça tudo. Cada moeda, cada pedaço da herança foi gasto em uma vida de prazeres passageiros e falsas amizades. A Bíblia diz que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, e quando o dinheiro acabou, a fome chegou. A dignidade se foi. Aquele que antes era filho de um homem rico, agora desejava comer a lavagem que era dada aos porcos, a criatura mais impura para um judeu. E ninguém, absolutamente ninguém, lhe dava nada. No fundo do poço, na solidão absoluta, no fedor da sua própria falência, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento de clareza, ele toma uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele começa a longa e vergonhosa caminhada de volta. Mas a parte mais poderosa da história não está nos passos do filho, mas nos olhos do pai. A Escritura diz: E quando ele ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não estava de braços cruzados na varanda, esperando por um pedido de desculpas. Ele estava vigiando o horizonte. Todos os dias, ele olhava para a estrada com o coração apertado de saudade, esperando, crendo, amando. E quando ele viu aquela silhueta familiar, suja e quebrada, ele não esperou. Ele correu. O pai correu ao encontro do filho. O cheiro de porco não o repeliu. As roupas rasgadas não o envergonharam. Ele o abraçou e o beijou, interrompendo o discurso ensaiado do filho com o barulho do seu amor incondicional. Ele não disse: eu te avisei. Ele disse aos servos: tragam a melhor roupa e vistam-no. Ponham um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele não apenas perdoou, ele restaurou completamente a honra, a identidade e a alegria daquele filho. A partir desta imagem poderosa, quero extrair 3 verdades para o coração da sua família hoje. A primeira é que o amor de Deus nunca desiste de esperar. Talvez você seja esse pai ou essa mãe que tem olhado para a estrada por muito tempo, esperando por um filho ou uma filha que se desviou. Seu coração dói com a saudade, com a preocupação. Quero que saiba que o Pai Celestial entende a sua dor e Ele está vigiando a estrada com você. O amor dele é mais persistente que a rebeldia, mais forte que o vício, mais profundo que o erro. Não desista de orar, não desista de amar, pois o amor do Pai está trabalhando nos bastidores, criando as circunstâncias para que um dia seu filho ou filha também possa cair em si. A segunda verdade é que sempre existe um caminho de volta. Talvez, ao ouvir esta história, você se identifique não com o pai, mas com o filho.
Você se sente longe de casa. Você desperdiçou a herança da graça, buscou a felicidade em lugares errados e agora se encontra faminto de paz, de propósito, de amor verdadeiro. Você se sente indigno, sujo, quebrado. Ouça o som dos passos de Deus correndo em sua direção. Ele não está esperando você se limpar primeiro. Ele não está exigindo um discurso perfeito. Ele só anseia pelo seu retorno. O caminho de volta começa com um passo de arrependimento, um desejo de estar novamente na presença dele. Para o seu casamento, para a sua família, para você, há um caminho de volta para a restauração. E a terceira verdade é o poder da restauração que traz celebração. Deus não está interessado em um perdão mínimo, em apenas aceitar de volta. A intenção dele é sempre a restauração completa. A melhor roupa simboliza a justiça de Cristo que nos cobre. O anel simboliza a nossa autoridade e identidade, restauradas como filhos. As sandálias simbolizam que não somos mais escravos do pecado, mas filhos livres que caminham na casa do Pai. E a festa simboliza a alegria que há no céu por um pecador que se arrepende, por uma família que é restaurada. Deus quer fazer uma festa na sua casa. Ele quer restaurar a alegria, a comunhão e a celebração no meio da sua família. Você crê nisso? Você tem agido como um canal deste amor restaurador ou tem se parecido mais com o irmão mais velho, cheio de justiça própria e incapaz de se alegrar com a graça? A história deste pai amoroso nos mostra o coração dele, um coração de proteção, de provisão e de espera ansiosa. E este mesmo coração foi eternizado em cânticos de fé que atravessam os séculos. Por isso, quero que as promessas da sua palavra se tornem a fundação da sua esperança agora. O Salmo 91 é a promessa de proteção que este Pai amoroso, o Deus Altíssimo, faz a todos os seus filhos. É a fortaleza espiritual que ele ergue ao redor da sua família. Por favor, se puder, feche os seus olhos. Não apenas ouça estas palavras como um texto antigo, mas receba-as como uma escritura de posse, um decreto celestial de segurança sobre a sua vida e sobre todos os que você ama. Receba agora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da morticela que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra.
Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai de amor, nosso refúgio e fortaleza, o Deus em quem confiamos. Fundamentados nestas promessas inabaláveis e movidos pela visão do teu coração de Pai, revelada na história do teu Filho, nós nos aproximamos de ti em oração. Oramos agora, em primeiro lugar, por cada filho e filha que, como pródigo, se encontra em uma terra distante. Longe de casa, longe do teu amor, talvez cativo em vícios, em relacionamentos tóxicos ou em filosofias que os afastaram da verdade. Pai de misericórdia, nós te pedimos, faz com que eles caiam em si. Envia o teu Espírito Santo para convencer, luz, para criar neles uma saudade de casa, uma fome pela tua presença. Nós clamamos pela proteção deles onde quer que estejam. Guarda os seus corpos, protege as suas mentes e que, como o som dos teus passos correndo, eles possam ouvir o chamado para voltar. E para os pais e mães que esperam, renova a sua fé, enche o seu coração de esperança e ensina-os a amar incondicionalmente. Senhor, nós oramos por cada casamento que está passando pelo vale da sombra da morte, onde a comunicação se quebrou, a confiança foi ferida e a distância emocional parece um abismo. Tu es ô Dieu que restaura. Clamamos por um milagre de reconciliação. Quebra os muros de orgulho e amargura. Derrama o bálsamo do teu perdão sobre as feridas. Conforme a promessa do Salmo 23, sê tu o bom pastor deste casal. Guia-os para as águas tranquilas da paz e da compreensão. Restaura a alma e a união deles. Prepara uma mesa de comunhão na presença dos seus problemas e que o cálice do amor deles transborde novamente. Nós clamamos por cura financeira sobre as famílias. Senhor, tu que és o nosso pastor, prometeste que nada nos faltaria. Nós repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de falta de provisão e liberamos a tua bênção que enriquece, a tua provisão sobrenatural sobre cada lar. Abre as janelas dos céus. Nós oramos por cura física e emocional. Onde há corpos doentes nesta família, que a tua virtude de cura flua agora, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. E onde há corações quebrados, memórias dolorosas e traumas profundos, que o teu amor de Pai envolva cada um, trazendo consolo, paz e libertação completa. Nós queremos ser famílias onde a tua festa acontece todos os dias. A festa do perdão, da aceitação, da alegria e da comunhão. Ajuda-nos a viver essa realidade. E agora, como um ato profético de fé, eu te convido a participar ativamente desta oração. Escreva o nome da sua família ou dos seus familiares nos comentários abaixo. Ao escrever, declare pela fé: a minha família está sob o esconderijo do Altíssimo. Para nós, existe sempre um caminho de volta. Em nossa casa, há uma festa de restauração preparada por Deus. Que a certeza inabalável do amor do Pai
que sempre espera de braços abertos, inunde o seu coração. Que a segurança da fortaleza do Altíssimo, prometida no Salmo 91, seja o seu escudo e a sua paz. E que o cuidado terno e a provisão abundante do bom pastor, descritos no Salmo 23, sejam a sua realidade diária. Receba a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Vá em frente, sabendo que você e a sua casa não estão sozinhos. O céu inteiro luta por vocês. Amém.